Você sabia que administrar bem o dinheiro é mais importante do que ganhar muito dinheiro? Pois é, pessoas que ganham pouco conseguem enriquecer, enquanto outras que ganham fortunas muitas vezes vivem endividadas. A diferença está na forma como administram o que entra. Hoje eu vou te ensinar a regra do 15-65-20, um sistema usado pelo 1% mais rico do mundo para acumular e proteger riqueza, mas que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo que esteja começando do zero. Bom, fica até o final, porque eu vou te mostrar como esse método pode mudar a sua vida financeira para sempre. Mas, antes de começarmos, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os novos conteúdos, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com quem está precisando organizar as finanças e, óbvio, também quer enriquecer, né? Bom, agora vamos direto para o conteúdo. Vamos começar falando sobre o princípio central. Não é quanto você ganha, é como você administra o que ganha. Um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete quando pensa em dinheiro é acreditar que a riqueza só será possível no dia em que começarem a ganhar muito. Esse é um mito que prende milhões de brasileiros e pessoas no mundo inteiro em um ciclo de frustração e insatisfação. A lógica parece simples: se eu ganhar mais, vou conseguir guardar mais, investir mais e viver melhor. Mas na prática o que vemos é exatamente o contrário. Quem não sabe administrar pouco também não sabe administrar muito. A realidade é que enriquecer não depende apenas do tamanho do salário, mas sobretudo da forma como você administra aquilo que já entra na sua conta hoje. É um erro pensar que o problema financeiro é sempre a falta de renda. Muitas vezes o problema é a falta de organização, disciplina e estratégia. Eu conheço exemplos claros disso. Pessoas que ganham 3 mil por mês, mas conseguem poupar uma parte, investir regularmente e construir patrimônio aos poucos. Ao mesmo tempo, também conheço pessoas que ganham 30 mil por mês e vivem endividadas, sempre correndo atrás do próximo pagamento, sem nenhuma reserva de emergência, sem investimentos, sem paz na vida. Isso prova que ganhar mais não é a solução mágica. O segredo da verdadeira riqueza está em como você distribui, controla e direciona o dinheiro que já possui. É aqui que entra a importância de ter regras simples, mas consistentes de administração financeira. É muito comum acreditar que pessoas ricas são apenas aquelas que tiveram uma grande ideia, herdaram uma fortuna ou chegaram a cargos altíssimos. Mas se você observar com atenção, vai perceber que a maioria dos milionários anônimos, aqueles que não estão na TV, mas têm estabilidade e liberdade financeira, são pessoas comuns que aplicaram métodos de organização e disciplina ao longo de muitos anos. E é por isso que antes de buscar um aumento de salário, antes de esperar uma promoção ou abrir um novo negócio, você precisa aprender a jogar com as cartas que já tem. Porque se você não souber lidar com R$1.000, não vai saber lidar com 10 mil nem com 1 milhão. Se não souber lidar com 10 mil, não vai saber lidar com 100 mil. O problema não está na quantidade, mas na forma de administrar o dinheiro. É aí que entra o sistema do 15-65-20, uma estratégia simples e prática que pode ser aplicada em qualquer renda. Esse sistema funciona como uma espécie de mapa financeiro. Ele organiza de forma clara para onde deve ir cada real que você recebe, evitando que o dinheiro simplesmente suma, escape, sem que você perceba. Pense no dinheiro como água. Se você joga em um balde cheio de furos, não importa o quanto derrama lá dentro, ele sempre vai escoar. Agora, se você tem um recipiente sólido, sem rachaduras, até um copo d'água por dia vai com o tempo encher o pote. O sistema 15-65-20 é um recipiente sólido. E sabe qual é a melhor parte? Ele funciona para qualquer pessoa, não importa se você é funcionário, autônomo, empresário, profissional liberal ou estudante. Não importa se você ganha 2 mil ou 20 mil, o princípio é universal. O que determina a sua prosperidade não é o quanto você ganha, mas o quanto você consegue preservar, multiplicar e aproveitar de forma inteligente. Isso significa que a verdadeira liberdade financeira não está em esperar um aumento, mas em assumir hoje o controle sobre o que você já tem. Quando você começa a aplicar regras consistentes de gestão do seu dinheiro, cria uma base sólida para o crescimento. E acredite, com essa base, qualquer aumento que vier, seja de salário, negócios ou investimentos, vai potencializar seus resultados, ao invés de afundar você em novos gastos. O sistema 15-65-20 é a prova de que a disciplina vence a sorte.
É exatamente isso que vamos explorar a fundo ao longo deste vídeo. Não é quanto você ganha que vai decidir seu futuro financeiro, é o que você faz com cada real que passa pela sua mão. Vamos para a primeira parte da regra, os 15%. Eles representam a segurança e a sua liberdade. De tudo que você recebe, 15% deve ser separado imediatamente e guardado exclusivamente para você. Essa é a base de toda a sua liberdade financeira. É a regra de ouro que diferencia quem apenas sobrevive mês a mês de quem constrói patrimônio e conquista independência ao longo do tempo. Mas por que justamente 15%? Por dois motivos fundamentais: tranquilidade e multiplicação. O primeiro motivo é a tranquilidade, a paz que o dinheiro guardado proporciona. Pense em uma situação real. Você está no meio do mês e de repente o carro quebra. Ou talvez seu filho precise de um atendimento médico inesperado. Quem não tem nenhuma reserva entra em desespero. E o que essa pessoa faz? Corre para o cartão de crédito, pega um empréstimo emergencial, cai no cheque especial. E sabemos que o resultado disso são juros altíssimos, dívidas que crescem como uma bola de neve e noites mal dormidas. Agora, imagine alguém que tem sua reserva. Essa pessoa não precisa perder o sono nem se afundar em dívida. Ela simplesmente usa uma parte do dinheiro que separou, resolve o problema e segue em frente. Sem desespero, sem peso extra, sem descontrole. Essa tranquilidade não tem preço. Por isso eu costumo dizer, a reserva de emergência é o que separa o ousado do desesperado. Quem tem dinheiro guardado toma decisões mais inteligentes, enxerga soluções com mais clareza e age com calma. Quem não tem acaba refém das circunstâncias e das dívidas. O segundo motivo é a multiplicação. O dinheiro começa a trabalhar por você. O segundo motivo para guardar esses 15% é ainda mais poderoso. Esse dinheiro não deve ficar parado para sempre. Depois de formar sua reserva inicial, ele passa a ser o motor da sua multiplicação de patrimônio. É aqui que entra o famoso poder dos juros compostos, o mecanismo mais próximo de mágica financeira que existe. Pense no seguinte exemplo: duas pessoas decidem investir. A primeira começa cedo, mesmo com pouco dinheiro, e aplica regularmente. A segunda espera anos para começar, acreditando que só deve investir quando tiver sobra. Resultado: quem começou antes, mesmo investindo menos, termina com muito mais dinheiro no longo prazo. Isso acontece porque o tempo é o maior aliado do investidor. Cada real investido hoje pode virar 10, 20 ou até mais no futuro, simplesmente porque os juros vão se acumulando sobre os juros. Quanto antes você começar, maior será o efeito bola de neve. Agora vamos ver como, passo a passo, muita gente se assusta com a ideia de separar 15% da renda logo de cara. Mas não se preocupe, você pode começar pequeno e ir construindo aos poucos. O importante é começar. O primeiro passo é juntar o suficiente para cobrir um mês das suas despesas essenciais. Isso não inclui lazer, viagens ou supérfluos. Estamos falando aqui apenas de aluguel, alimentação, transporte, água, luz, internet e outras contas indispensáveis. O segundo passo é ampliar sua reserva para 3 a 6 meses de despesas essenciais. Esse é o verdadeiro colchão da segurança financeira. Com ele, você pode enfrentar até uma demissão, uma crise econômica ou um problema de saúde sem precisar recorrer a empréstimos. O terceiro passo é o seguinte: com a reserva formada, comece a investir de forma estratégica. Esse será o dinheiro que, com o tempo, vai gerar rendimentos e abrir portas para novas oportunidades na sua vida. Esse processo exige disciplina, mas vale cada centavo, porque quando você tem uma reserva, você escolhe as oportunidades. Quando você não tem, acaba aceitando qualquer migalha que apareça. Você precisa entender o verdadeiro poder da reserva. Muitos acreditam que guardar dinheiro é sinônimo de privação, mas a verdade é que guardar é o que garante liberdade. A reserva te dá confiança de dizer não para o que não faz sentido e sim para o que pode mudar a sua vida. Bom, agora vamos para a segunda parte da regra, os 65%, que é o coração da sua vida. Bom, chegamos a essa segunda parte da regra do 15-65-20. Os 65% do seu dinheiro que devem ser destinados às despesas essenciais. Esse é o coração da sua vida financeira. É daqui que saem os recursos para manter sua rotina funcionando. Moradia, alimentação, transporte, saúde, contas fixas e todos os compromissos básicos que garantem conforto e segurança para você e sua família. Mas é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas se perde. O erro não está em gastar com o essencial, e sim permitir que esses gastos se expandam de forma descontrolada conforme a renda aumenta.
Vamos falar sobre o perigo do padrão de vida inflado. Veja uma situação que acontece com frequência com muita gente. Alguém começa ganhando 5 mil por mês e vive no limite. Depois de alguns anos, conquista um aumento ou muda de emprego e passa a ganhar 15 mil. O que acontece? Em vez de aproveitar a diferença para investir e construir patrimônio, essa pessoa aumenta também o padrão de vida. Troca o carro por um modelo mais caro, muda para um apartamento maior com condomínio mais alto, assina novos serviços, começa a frequentar restaurantes mais caros e, sem perceber, continua gastando tudo que ganha. Ou seja, a vida financeira não melhora, apenas muda de aparência. A renda triplicou, mas a sensação de sufoco continua a mesma. Isso tem até um nome: inflação do estilo de vida. E é exatamente ela que impede tantas pessoas de ficarem ricas, mesmo com salários altos. Mas existe a regra que muda tudo. A solução é simples e direta. Nunca deixe seus custos fixos ultrapassarem 65% da sua renda total, ponto. Essa disciplina é o que garante que sempre haverá espaço para investir, construir patrimônio e ainda desfrutar da vida com mais leveza. Pense nesse 65% como um limite inegociável, como se fosse uma linha de segurança. Se você respeita esse teto, pode aumentar sua renda sem cair na armadilha do padrão inflado. Se ganha 5 mil, viva com 3.250 de despesas fixas. Se ganha 15 mil, viva com até 9.750. Assim, todo o restante fica livre para investimentos, reserva e lazer. Agora, vamos falar sobre a estratégia prática para controlar os 65%. Manter os gastos dentro desse limite exige inteligência e disciplina. Veja aqui algumas atitudes práticas que podem fazer diferença. Negocie sempre que possível aluguel, plano de internet, seguro de carro, tarifas bancárias, tudo que pode e deve ser negociado. Um simples pedido de revisão já pode gerar economia de centenas de reais por mês. Revise seus transportes. Será que você realmente precisa de um carro caro? Ou de 2 carros na família? Muitas vezes um veículo mais econômico ou até o uso de transporte por aplicativo sai mais barato do que manter um automóvel de alto custo. Elimine os supérfluos disfarçados de necessidade. Sabe aquela assinatura de TV que quase ninguém assiste? O pacote de celular muito acima da sua necessidade real? A academia que você quase não frequenta? Esses pequenos gastos, quando somados, viram verdadeiros drenos financeiros. Adote um estilo de vida sustentável, não se trata de viver mal, mas viver com inteligência. Escolha um padrão que caiba no seu orçamento, que permita sobrar dinheiro todos os meses para construir riqueza. Entenda que a chave da verdadeira riqueza está na disciplina. É aqui que entra uma das maiores verdades da vida financeira. Não é o aumento de renda que enriquece, é a disciplina em não inflar o padrão de vida. Conheço pessoas que ganham salários altíssimos e vivem endividadas, porque cada aumento foi acompanhado de novos gastos. Por outro lado, vejo gente com rendas muito mais modestas que, graças ao controle e disciplina, conseguiram acumular patrimônio e conquistar tranquilidade. Coloque na sua cabeça que não é o aumento de renda que enriquece, é a disciplina para não inflar o padrão de vida. Se você quer ser diferente da maioria, respeite o limite dos 65%. Essa simples decisão pode ser o divisor de águas entre viver sempre correndo atrás do dinheiro ou finalmente fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Bom, chegamos à terceira parte da regra, os 20%, que são o seu combustível da motivação. O que é isso? Quando falamos em construir riqueza, muita gente pensa imediatamente em cortes radicais. Eliminar todo tipo de lazer, nunca mais viajar, nunca mais comprar nada para si mesmo e viver uma vida de sacrifício eterno. Mas essa é uma das maiores mentiras da educação financeira. Ninguém consegue manter disciplina a longo prazo vivendo apenas de restrições. A verdade é que enriquecer não significa abrir mão de viver bem. Pelo contrário, os verdadeiros ricos sabem que o segredo está no equilíbrio. E é justamente aqui que entra a terceira parte da regra do 15-65-20. Os 20% destinados a prazer consciente, ao gasto que faz bem e você consegue aproveitar a vida sem culpa. Entenda que esses 20% são indispensáveis. Primeiro, porque ele te dá motivação. A jornada financeira é longa. Se você sente que está apenas se privando, uma hora a mente vai se rebelar. É como uma dieta extremamente restritiva. No começo pode até funcionar, mas cedo ou tarde você ataca a geladeira. Ao separar 20% da renda para gastar com coisas que te dão prazer, ao longo do caminho isso mantém a sua motivação em alta
e faz com que você não desista do plano. Os 20% te dão equilíbrio emocional. O dinheiro não serve apenas para pagar contas, ele também é uma ferramenta de bem-estar. Permitir-se comprar algo que você deseja, sair para um jantar especial ou planejar uma viagem em família gera energia emocional. E essa energia se reflete na sua produtividade, na sua criatividade e até na sua disposição para ganhar mais dinheiro. Por fim, os 20% são uma verdadeira prevenção contra explosões de gasto. Vou explicar. Quem passa meses ou anos apenas economizando e se sacrificando sem nunca desfrutar, corre um risco enorme. Quando finalmente resolve gastar, perde o controle e desperdiça em excesso. Esse comportamento é comum e perigoso. Ao reservar conscientemente 20% para o lazer, você se protege contra essa explosão financeira, garante que seu orçamento se mantenha saudável e sustentável. Agora vamos falar como usar esses 20% de forma inteligente. O segredo está em enxergar esse percentual como um investimento em você mesmo. Não é dinheiro jogado fora, é combustível para a sua jornada financeira. Por exemplo, ele te proporciona experiências marcantes, uma viagem para um lugar que você sempre quis conhecer, um jantar em um restaurante especial ou até um fim de semana diferente com a família. Experiências geram memórias e motivação, muito mais do que simples objetos. Você pode desfrutar de pequenos luxos conscientes, comprar aquele livro, a roupa ou acessório que vai te dar satisfação genuína e aumentar sua confiança no dia a dia. Você pode dar presentes para si mesmo, reconhecer suas conquistas financeiras com pequenas recompensas é uma forma de manter viva a sensação de progresso. Você também pode fazer investimentos no seu bem-estar. Pode ser uma massagem, um curso de yoga, um esporte ou qualquer atividade que aumente sua energia física e mental. É importante lembrar que esse percentual não deve ser usado para mascarar maus hábitos, tá? Por exemplo, comprar compulsivamente roupas que você nunca usa, se endividar para adquirir um celular de última geração ou gastar em excessos que não trazem nenhum retorno emocional verdadeiro. O foco deve estar em usar os 20% para gerar motivação, energia e equilíbrio. Se você observar as pessoas financeiramente bem-sucedidas, vai perceber que elas não vivem em privação constante. Elas sabem gastar com consciência e entendem que parte do dinheiro deve servir para proporcionar qualidade de vida. Isso não atrapalha a construção de riqueza, pelo contrário, garante que o plano seja sustentável no longo prazo. Lembre-se disso. Quem só guarda enlouquece, quem sabe equilibrar enriquece. Portanto, não tenha medo de usar seus 20% com prazer. Não são desperdício, não são combustível. Com eles, você garante a motivação para continuar crescendo, disciplina para manter o equilíbrio e energia para jogar o jogo financeiro por muitos anos e vencer. Bom, chegamos ao final dessa jornada, agora é a hora de recapitular e principalmente de mostrar como esse método simples pode mudar completamente a sua vida financeira. A regra 15-65-20 não é apenas um cálculo matemático, é uma filosofia de vida, de organização, disciplina e liberdade. Vamos rever os 3 pilares dessa regra. 15% da sua renda devem ser destinados à sua reserva de segurança e aos seus investimentos. É esse dinheiro que constrói o seu futuro, que garante tranquilidade nos momentos difíceis e que multiplica seu patrimônio ao longo do tempo. 65% da sua renda cobrem seus custos essenciais, moradia, alimentação, transporte, todas as despesas que mantêm sua vida funcionando. Esse percentual é o coração do seu orçamento e precisa ser administrado com disciplina para que não engula tudo que você ganha. E 20% da sua renda são destinados a você, lazer, experiências, prazeres pessoais, tudo aquilo que mantém sua motivação acesa e torna a jornada sustentável. A grande força dessa regra está justamente na simplicidade. Não importa se você ganha 2 mil ou 20 mil por mês, o princípio é o mesmo. Ela funciona como uma bússola que orienta suas decisões financeiras, evitando que você se perca em meio de dívidas, impulsos de consumo e gastos sem planejamento. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que ganharam aumentos salariais, mudaram de emprego ou receberam bônus generosos e mesmo assim continuam no vermelho? Isso acontece porque, sem regras claras, a tendência natural é deixar os gastos crescerem junto com a renda, o famoso ganhar mais e gastar mais. A diferença do 1% mais rico não é apenas a renda maior, é a mentalidade. Eles entendem que cada real precisa ter um destino definido.
Dinheiro solto escorre pelos dedos, dinheiro direcionado se transforma em patrimônio, liberdade e oportunidades. Se você aplicar essa regra com consistência, vai perceber algo extraordinário. O tempo se torna seu aliado. Seus 15% guardados e investidos começam pequenos, mas crescem com os juros compostos, gerando renda extra, que no futuro pode até substituir o seu trabalho. Os 65% bem controlados trazem paz e segurança, porque você sabe exatamente até onde pode ir sem comprometer seu futuro. E os 20% de lazer mantém sua motivação, evitando a sensação de que enriquecer é viver de sacrifícios. Essa combinação cria um círculo virtuoso: disciplina, tranquilidade e motivação. É exatamente isso que faz a regra 15-65-20 ser tão transformadora. Bom, agora eu quero ser bem direto com você. Não adianta só ouvir e concordar. O poder desse método só vai se revelar para você quando você colocar ele em prática. Pegue papel e caneta, abre uma planilha no computador ou use um aplicativo do seu banco e comece hoje. Calcule sua renda, separe 15% para sua reserva de investimentos. Defina claramente quais gastos vão caber dentro dos 65%. Reserve 20% para os prazeres da vida sem culpa. Se parecer difícil no início, ajuste aos poucos. Talvez você consiga guardar apenas 5 ou 10% no começo e está tudo bem. O importante é criar o hábito, porque o hábito é mais forte do que a força de vontade. Lembre-se de que o 1% mais rico não enriqueceu apenas ganhando mais. Eles enriqueceram porque aprenderam a controlar e direcionar o dinheiro. Bom, agora é a sua vez. Imagine daqui a 5 anos, você olha para trás e percebe que, graças à disciplina de aplicar a regra do 15-65-20, sua vida financeira está completamente diferente. Dívidas ficaram no passado, sua reserva está sólida, seus investimentos crescem e você ainda aproveitou a jornada com equilíbrio e prazer. O futuro não é obra do acaso, ele é construído pelas decisões que você toma hoje. E a regra 15-65-20 pode ser a chave para abrir as portas da sua liberdade financeira. Agora me diga, qual parte dessa regra você vai aplicar primeiro? Os 15%, os 65% ou os 20%? Qual é o maior problema que você vê para implementar essa regra na sua vida? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E antes de sair, não se esqueça, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilhe esse conteúdo com alguém que precise organizar as finanças e se inscreva aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!